Boa noite a todos que estão nos assistindo. Um grande abraço para você e para toda a sua família. Estaremos meditando na palavra do nosso Deus, no livro de Atos, capítulo 17, dos versículos 16 a 34. Nós não vamos ler todos esses versículos, mas eu quero citar apenas o versículo 16, que diz assim: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Vamos orar para Deus estar nos dando entendimento da sua palavra? Pai, eu quero te louvar por mais uma vez o Senhor nos unindo para estudarmos a tua palavra. Dá-nos discernimento e nos ensina a como nós devemos proceder no nosso dia a dia. Dá-nos teu alimento espiritual, no nome de Jesus. Amém. Lucas, quando ele escreve essa história das viagens missionárias do apóstolo Paulo, ele começa dizendo que Paulo, quando ele chegou em Atenas, ele viu uma cidade que tinha muitos deuses. E não poderia falar de mais nenhum Deus. Era proibido falar de mais outro Deus. Porque tinha muitos deuses lá. Então, quando Paulo chega nessa cidade, diz o texto que seu espírito se revolta. O texto no grego quer dizer que o espírito dele estava tendo um tipo de epilepsia. Para vocês terem uma dimensão de como o espírito de Paulo estava revoltado. E diz o texto no versículo 17, por isso desertava na sinagoga, entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. Então Paulo ele começou a pregar. E diz o texto que tinha os filósofos que estavam ali. Um dessas escolas da filosofia eram os epicureus. Diz o versículo 18. Quem que eram os epicureus? Eles eram seguidores de Epicuro, um filósofo grego que foi mestre em Atenas, desde o ano de 307 a.C. Segundo o seu sistema, o grande fim da vida é uma vida de prazer. Olha o que eles pensavam. Admitia a existência de seres divinos, mas não acreditava que eles tivessem qualquer comunicação com os homens. Eles, então, existiam num estado de perfeita pureza, tranquilidade e felicidade. Com respeito à vida do homem, ensinava Epicuro que era uma vida tranquila, livre de males e rica de prazeres, o principal bem da vida humana. Esse era o pensamento e a filosofia de Epicuro. Então os epicureus viviam dentro dessa filosofia. E também diz o texto que tinha os estoicos. Eles formavam uma seita também de filosofia grega, discípulo de Zenon, 229 a.C. As principais doutrinas dos estoicos eram que Deus não procede de nenhuma causa, é incorruptível, é eterno, é possuidor de uma infinita sabedoria e bondade. É a causa e preservador de todas as coisas e qualidade. Acreditavam na existência de almas depois da morte e supunham que ela ia para as regiões celestes dos deuses, onde permaneceria até que todas as almas, tanto dos homens como as dos deuses, forem absorvidas na divindade. Então, eles admitiam uma espécie também de purgatório. Ensinava que um homem sábio e virtuoso podia ser feliz no meio da tortura e que todas as coisas externas eram para ele indiferentes. Então, se um homem estivesse satisfeito, era o bastante. Então, nós vemos uma filosofia, tanto dos estoicos como dos epicureus, ou como que qualquer outro pensamento, que o homem ele é o centro e não Deus. E Paulo, então, quando ele chega em Atenas, ele
vê uma placa escrito ao Deus desconhecido, como está no versículo 23. E Paulo, então, quando ele começa a pregar diante dessas pessoas, diante desses pensadores, ele não poderia falar de mais nenhum Deus, porque tinha muitos deuses lá. Era proibido de falar em outros deuses. Ele tinha que falar de um Deus que estava lá. Então, Paulo, servo de Cristo, anunciador da verdadeira palavra, ele vê uma placa escrito ao Deus desconhecido. E Deus então usa a vida dele. E ele fala assim: olha, em tudo eu vejo que vocês são acentuadamente religiosos. Vocês são religiosos. Vocês estão cultuando um Deus que não conhecem. Vocês se curvam ao Deus que não conhecem. Eu quero então mostrar para vocês esse Deus desconhecido para vocês. É o Deus conhecido. É um Deus que se fez conhecido ao homem. E eu quero então ensinar para vocês. O Deus desconhecido, ele pode se tornar conhecido agora para vocês. Então, Paulo começa a explicar. Então, no versículo 24, ele começa a dizer que Deus, ele é o Criador do universo. Vou ler o versículo 24. O que Deus fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas. Olha só, um Deus desconhecido para a humanidade, para a turma dali. Ele começa a ensinar. Olha, esse Deus desconhecido, ele é conhecido. Ele criou todas as coisas. Ele é o Senhor do universo. Ele não é cultuado por mãos humanas. Então vocês não precisam fazer santuário com mãos humanas ali. Porque esse Deus desconhecido, ele não é servido por mãos humanas. Mas esse Deus desconhecido, a partir de agora, ele vai ser um Deus conhecido para você. E é assim também hoje a humanidade. A humanidade quer conhecer algum Deus. Então eles começam a buscar vários deuses. Sol, lua, estrela. Cria seres humanos e começam a idolatrar. Estão atrás de um Deus desconhecido. Mas a Bíblia revela o verdadeiro Deus. Por isso que o tema é a verdadeira palavra. Paulo então começa a expor essa verdadeira palavra do verdadeiro Deus. Então, o verdadeiro Deus, ele criou todas as coisas. E além de criar todas as coisas, ele é o mantenedor da vida. Olha o versículo 25 do capítulo 17 de Atos. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Deus, ele é legislador. Ele dá vida ao ser humano. Ele mantém o universo. Nada, nenhuma estrela cadente, nenhum meteorito cai sem a permissão de Deus. O salmista já falou que nenhum fio de cabelo cai sem a vontade permissiva de Deus. Deus está no controle de pequenas coisas. Deus criou o ser humano. Deus, ele conhece a vida do ser humano. Ele criou todas as coisas. Ele é o nosso legislador. Diz o versículo 26. Deus, ele é o governador de todas as nações. O versículo 26 diz: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Paulo, então, ele começa a explicar para aqueles pensadores, para aqueles filósofos que pensavam como que o mundo começou, como teve a existência deste mundo, deste planeta, como que a humanidade, da onde o ser humano veio. Então, cada um tem os seus pensamentos, cada um tem a sua filosofia. Paulo, então, explica, olha, Deus criou todo o universo, Deus criou o ser humano, de um só.
veio todos. Deus criou Adão, depois criou Eva. E os dois teve a responsabilidade de povoar a terra. Então começaram a povoar de um só. E Paulo, então, ele explica a existência humana. Ele explica a existência do universo. É isso que os filósofos tentavam entender. E é isso que hoje muitas pessoas querem entender. Da onde surgiu esse universo? O ser humano veio da onde? Paulo, então, ele explica. Explicou no passado. E a palavra de Deus explica hoje. E vai explicar amanhã. Que Deus criou todas as coisas. E o versículo 29 fala: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata ou a pedra, trabalhada por arte e imaginação do homem. Dizendo o seguinte, que Deus é o Pai dos seres humanos. Então, Deus, Ele cuida do ser humano. Deus, Ele sustenta a vida do ser humano. Ele é o Criador de tudo. E diz Paulo, no versículo 30 e 31, olha só. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que é de julgar o mundo com justiça por meio de um varão, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Paulo, então, agora ele começa a falar, olha, Deus não leva o tempo da ignorância, mas quando vocês conhecem a verdade, agora vocês têm que tomar uma decisão, têm que se arrepender dos pecados. Vocês agora têm que se voltar ao verdadeiro Deus, porque a verdadeira palavra está sendo explicada para vocês. Agora o Deus desconhecido, ele é conhecido. Então agora vocês conhecem a verdade. Então agora vocês precisam se arrepender. E agora eu preciso me arrepender dos meus pecados. Porque Deus, ele é um Deus justo. Um Deus misericordioso. E dentro da sua justiça, se eu não me arrepender, o meu caminho, o final desse caminho é o inferno. E aí o versículo então 32 diz o seguinte: e quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram, outros disseram, a respeito disso de ouviremos noutra ocasião. Então quando Paulo começa a explicar que Cristo morreu, Cristo ressuscitou dentre os mortos, alguns começaram a rir, falaram, mas como que um ser humano consegue vir dos mortos? Não é impossível ter ressurreição. Muitas pessoas não acreditam que Cristo ressuscitou. Mas eu quero dizer que Cristo ressuscitou. E é por isso que nós temos a vida eterna. Por isso que hoje nós somos salvos, por causa desse Cristo que ressuscitou dentre os mortos. E nos trouxe a salvação. E o versículo 33 fala o seguinte: a essa altura Paulo se retirou do meio deles. E houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Dizendo o seguinte, que alguns tiraram sarro, outros não quiseram saber. Mas a palavra de Deus jamais volta vazia. Alguns acreditaram e alguns se achegaram a ele. Então, quando a verdadeira palavra ela é explicada, o Espírito Santo de Deus trabalha no coração do ser humano. E que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar cada dia na sua vida, na minha vida, para que possamos conhecer a verdadeira palavra. Porque a verdadeira palavra é a palavra de Deus. E cada dia mais ela se revela a nós. Porque Deus, ele quer se comunicar com o ser humano. Ele quer se comunicar com os seus filhos. E quando mais eu leio a palavra, mais ele fala comigo. E mais nós conhecemos o verdadeiro Deus. Que Deus te abençoe. Quero orar neste momento. Pai, obrigado porque o Senhor se faz conhecido para os seus filhos.
Obrigado porque o Senhor não é um Deus desconhecido, mas o Senhor é um Deus que deixou sua palavra e se revela a nós. E o Senhor nos ensina como adorar o Senhor. O Senhor nos ensina como nós devemos lidar com os nossos irmãos. E o Senhor fez tudo isso por amor. Ensina-nos, ó Deus, a te amar cada dia. Ensina-nos, ó Deus, a amar o próximo. E derrama a tua graça na vida do teu povo. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Hoje era para nós termos tido uma live às 7h30. Infelizmente não foi possível. Nós ficamos sem a internet. Ela voltou e por isso que nós estamos publicando esse vídeo, esse estudo que seria a nossa live. Mas que Deus derrame a graça dele na vida de vocês. E lembrando que nesse domingo, para você que é membro da Terceira Igreja Presbiteriana, às 8 horas no Google Meet, nós vamos estar tendo nossa Assembleia Extraordinária. Vai ter uma breve mensagem e depois vai ter a nossa eleição para presbíteros e diáconos. Que Deus abençoe os membros da Terceira e Deus abençoe também você que não é membro da Terceira, mas você faz parte do povo de Deus, independentemente de placa de igreja. Vocês são os nossos irmãos, que vocês juntos possamos caminhar em Cristo Jesus. Deus abençoe, um grande abraço. Até domingo, se Deus quiser.